Olá, Capricorniane! Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Adriana Racassa e vim trazer o X-Tudão de maio para você. Se é a primeira vez que você está chegando aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Já deixe seu likezinho aí. Se a sua energia ressoar com a minha, já se inscreve no canal também. Esse canal está sendo construído junto com vocês e eu espero que você goste da sua leitura. Ao longo da leitura, eu vou trazendo consciências, eu vou trazendo os downloads com a técnica do Theta Healing, que é uma técnica de cura vibracional. Então, eu vou trazendo, a partir do que a leitura for trazendo, vou trazendo já lá da fonte para você ao longo dessa leitura. Então, se nada ressoar, com certeza os downloads vão te ajudar e vão te facilitar aí na sua caminhada. E se ainda assim nada do que eu disser ressoar com o seu momento, dá uma olhadinha nos mapas, nos signos fortes do seu mapa, certo? Então vai fechando seus olhos, vai respirando profundamente, enchendo bem a barriga e o peito de ar. Você possa receber uma chuva de amor incondicional que venha limpando, purificando, alinhando e reenergizando cada um dos seus chakras. Também o espaço em que você se encontra, que você está recebendo essa leitura. Essa é uma leitura do X-Tudão de maio, mas em qualquer espaço-tempo em que ela seja acessada, que ela possa ressoar com o seu momento e te trazer mensagens, direcionamentos da espiritualidade, clareza. Vou pedir licença ao seu anjo da guarda, firmeza e proteção dele e do meu anjo da guarda, do povo cigano que nos acompanha, pedindo a Santa Sara Kali que possa trazer toda a sua sabedoria, toda a sua amorosidade, nos cobrindo com seu manto azul, trazendo essa harmonização para cada uma das nossas células, que eu possa ser instrumento da espiritualidade, que os nossos egos possam ficar de fora e que eu possa trazer somente aquilo que os capricornianos estão prontos para receber, ouvir, direcionamentos, conselhos, qual é a guiança para o mês de maio deles, da melhor e mais elevada maneira. Respira, vai abrindo seus olhos. Casa número 1, casa que fala de você. Né? E aí temos aqui a carta dos pássaros, dizendo assim, olha, temos alguns capricornianos aí em relacionamentos e com alguma questão surgindo agora em maio. Seja um susto. Eu tô sentindo alguns capricornianos assim, gente, mas eu tava há tanto tempo, meu Deus, eu nem sei mais como é que se relaciona, como é que não se relaciona, como é que faz, como é que não faz. O baralho pede calma, cocada, calma, vamos respirar, vamos reencontrar esse lugar nos relacionamentos, inclusive afetivos, né? Eu vejo aqui para alguns também se expandindo o campo de amizades, mas essa casa me trouxe muita sensação de relações afetivas, ou aquele foguinho aí que já estava, que você achava que já estava apagado e que nunca mais ia acender, começando a se acender. Não porque de fato já se firmou um relacionamento, mas para alguns de vocês começa a pintar aí uma pessoa que começa a te despertar um interesse, que te desperta aí um desejo que você achou que estava ali um pouco adormecido e que talvez não fosse para você isso. E aí, meu amor, vem o universo e fala assim: é para você sim. Vambora, vamos querer, vamos fazer por onde, tá? Para você que não é esse o caso, o que o baralho fala é, para você faz muito sentido voar junto, né? O que o baralho pede agora em maio é tenha equilíbrio, sabe? No dar e receber. Nessas relações, seja ela de que tipo for, nas amizades, nas relações profissionais, nas relações, inclusive com casas espirituais, sabe? Como é que eu me dou, como é que eu não me dou, de que forma eu defino ou eu posso me organizar para doar em equilíbrio, sabe? Posso estar falando com alguns capricornianos aqui que são cantores.
seja muito bem-vindo a esse canal, pois também sou. E aí, se você não está usando a sua voz, meu amor, mesmo que não seja, de repente, eu tô sem trabalho e aí eu não tô cantando, amor, vai cantar. Não é só porque não tá trabalhando que não vai cantar, tá? E se você só canta no seu trabalho, pois cante também no seu dia a dia, cante outro tipo de música, outras coisas, sabe? Alguns capricornianos aqui tendo bastante oportunidade de comunicação. E aí a pedida é: organize e melhore a sua autocomunicação, sabe? Para que você consiga se comunicar melhor com o lado de fora e consiga, inclusive, voltar a ter prazer nessa interação, tá? Essa aqui é a carta do Ramalhete falando, você tem essa capacidade, mas talvez por cansaço, por desgaste, porque tá desgostoso ou desgostosa da vida, aí tá achando que, não quero mais ver ninguém, não quero mais saber de ninguém, quero que o mundo se exploda. Não é bem assim, porque se o mundo se explodir, você ficasse sozinho aqui e agora, você ia dar uma pequena surtada. Então, assim, entenda esse cansaço, entenda a exaustão e o que precisa ser ajustado em você e nas suas relações para que você não se sobrecarregue novamente. Às vezes essa sobrecarga aqui é só falta de comunicação. É só você deixando passarem de todos os seus limites sem dizer que estão passando em cima dos seus limites. E aí não tem como outras adivinhar. Entendeu? Sabe dá para fulano que fulano faz, dá para fulano que fulano ajeita, dá para fulano que fulano conserta. E você tá fazendo, tá ajeitando, tá consertando. Mas tá puto nas calças. Adianta o quê? Você tá puto nas calças? Nada, né? Nada com porra nenhuma. Então, assim, vai cuidar dessa comunicação para que você possa estabelecer relações e parcerias com mais leveza, tá? Sem precisar se isolar do mundo, porque isso também não é bom para você, não é saudável para você. Você veio para estar na interação ali. Você veio para você é prazeroso, para você é nutridor, só que não está sendo em alguns casos aqui. Então, identifique esses casos agora em maio e faça os ajustes necessários para que volte a ser nutridor, volte a ser prazeroso, volte a ser gostoso, tá? E se você já está em relação, a mesma coisa para sua relação, sabe? Ajustar essa comunicação. Entendendo que relacionar-se não significa necessariamente estar olhando para o mesmo lado, seja profissional ou tudo mais, mas dentro da relação é importante que a gente esteja olhando para o mesmo lugar, porque senão eu estou caminhando para uma direção e o outro está caminhando para outra direção. E esse alinhamento só é possível a partir da comunicação, tá bom? Essa não é a casa do relacionamento, mas se tá vindo, eu vou falar para vocês, tá bom, Ni? Casa número 2, casa que fala do sustento. Sustento enquanto aquilo que te sustenta aqui nessa terra e sustento dinheirinhos. E aí temos aqui carta da cegonha. Cegonha trazendo novidades aí. Então, para você que está trabalhando ou para você que não está trabalhando, é possível que entre essa semana e a próxima surja alguma novidade aí. Principalmente para quem não está trabalhando, tá? Alguma proposta, alguém te chamando para uma coisa que talvez não seja o fixo que você estava esperando, mas que vai gerar aí um movimento extra, tá? E para você que está trabalhando, vejo você sentindo a necessidade de novidade no seu trabalho. Tá tudo muito paradinho, muito marasmo, muito... E você, para você, apesar dos desafios serem um ponto de, às vezes, um pouco de tensão, para você é prazeroso, sabe? Ter novidade no trabalho. Então, eu vejo que alguns de vocês aí estão um pouco meio que, nossa, nada acontece, nada, sabe? Meio de saco cheio, assim. Então, perceba que, às vezes, não é o seu trabalho. Às vezes, é a sua vida que está um pouco sem cor, ou você não está fazendo outras coisas além do trabalho que estão enchendo e preenchendo a sua vida. E aí, isso está se refletindo no trabalho.
Às vezes é o seu trabalho que é chato mesmo, e é isso, você escolheu fazer isso. Se não tá mais tão legal assim, talvez seja a hora de você mudar de áreas, mudar de área, ver se vê a possibilidade de mudar de área dentro da sua própria empresa, mudar de setor, né? Às vezes é possível você fazer esse movimento dentro do próprio local que você trabalha. E se não for possível, ver para onde você quer voar, meu amor. Porque só reclamar, só achar que tá marasmo, só ficar chateado, insatisfeito, não vai te ajudar muito a sair desse mesmo lugar, tá? Então, tome posse, sabe? Escuta um pouquinho mais da sua intuição, se apropria dessa voz interior que tá te dizendo o que tá bom e o que não tá bom, tá? Às vezes, o dinheiro que vem só na medida, só tá vindo na medida porque você ainda não se apropriou e não está escutando com clareza o caminho que está sendo colocado para você, ou dito, ou direcionado para você pela espiritualidade. Então, pedindo um pouco mais de contato, sabe? De encontrar espaços de silêncio ou de meditação para que você consiga escutar um pouco melhor. Independente da sua religião, tá, gente? A espiritualidade, ela é algo que está em todo lugar, todo tempo. Então, quando a gente encontra espaços dessa conexão, seja numa casa espiritual ou seja fora de casas espirituais, que muitas vezes a gente consegue uma comunicação até mais limpa, mais verdadeira, enfim, que você encontre ou esses espaços, sabe, de silêncio e de conexão para que você possa escutar com mais clareza o que está sendo proposto para você, sugerido, ou para onde estão te conduzindo, tá? Só a reclamação não vai adiantar e não vai te fazer mudar de lugar, tá bom? Casa número 3, casa que fala das nossas relações, como é que a gente aprende a partir do outro, né? O outro como um espelho meu, um espelho daquilo que eu preciso trabalhar porque eu não gosto, um espelho daquilo que, caraca, olha que maneiro que eu tenho, que eu tô vendo no outro, mas que tem em mim também. E aí temos aqui a carta da raposa. Algumas pessoas precisam ter cuidado com quem estou abrindo para o meu coraçãozinho, abrindo a minha vida, abrindo as minhas questões, os meus problemas, porque tem pessoas que se achegam não no intuito de colaborar, sabe? Tem pessoas que se achegam só no intuito de fofocar, ou de criar mais que zumba, mais que procó, mais problema, ou de te passar a perna mesmo. Então, escutar um pouco mais a sua intuição vai te ajudar, inclusive, com essas pessoas, sabe? A saber quem você mantém e quem você não mantém. Outra coisa, um pedido para segurar a língua de chicote aqui também. A língua de chicote. Se você é essa língua felina que está aí falando a torta direita de X, Y, Z pessoas, vai olhar para você. A questão não está em X, Y, Z pessoas. A questão está em você, numa insatisfação de você com você mesmo. O que você não conseguiu comunicar e que você está projetando nessa pessoa. Ninguém tem ou deveria ter esse poder, sabe? De tirar nada da gente. Às vezes é como a gente enxerga as coisas e não efetivamente que a pessoa está tirando alguma coisa de fato. Às vezes está. E aí também, o que eu preciso fazer, qual é a estratégia que eu preciso ter para sair desse lugar horroroso, ou desse lugar desgastante, ou desse lugar ruim que eu estou, tá? Mas perceba se você não está se tornando uma pessoa que não é a sua verdade, porque não está sabendo se comunicar nas suas relações, e aí está ficando insatisfeito, e com a língua de chicote, plá, 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 falando mal de todo mundo,
Mas para quem tem que falar, não fala. Aí não resolve e fica ali, sabe, criança? Ai, fulano é chato, né? Ai, porque é muito chato. Ai, fulano é chato. Mas nunca falou pro fulano, fulano, você é chato. Como é que a gente resolve isso, de você ser chato? Aí o outro vai falar, ah, você também é chato aqui e aqui. Ah, tá. Como é que a gente resolve isso? Ah, eu não gosto quando você faz assim, o outro eu não gosto quando você faz assado. Pronto, resolveu. É assim que adulto funciona. Adulto funciona comunicando, adulto funciona se conversando. E aí já vimos aqui na casa 1 que essa comunicação muitas vezes não está acontecendo para alguns de vocês. Então, em vez de ficar falando mal do coleguinha, senta com o coleguinha. Senta com o coleguinha e fala, coleguinha, tô puto contigo, tô chateado contigo, tô magoado contigo, aconteceu isso, isso e isso, sabe? Independente de ser uma pessoa que você queira manter na sua vida ou não, às vezes, o fato de você ainda estar falando mal dessa pessoa significa alguma coisa, então vai olhar para essa alguma coisa. Porque, já que em algum lugar você está dizendo que não quer mais essa pessoa na sua vida, por que ainda está falando mal? Ou pensando mal? Às vezes eu não falo, né, com a minha língua felina, mas internamente eu estou pensando mal, estou enviando vibrações negativas para essa pessoa. Não se engane, gente, tudo que vai, volta. E aí, olha o imbróglio que você mesmo está se enfiando, porque não está sabendo se comunicar com quem de direito. Não quero mais essa pessoa na minha vida, fulano, olha, não quero mais você na minha vida, tá? É isso. Aconteceu isso, isso e isso, e eu entendi que a gente está em momentos diferentes e a gente vai seguir separado, tá bom? É isso. Quando eu falo, eu tiro esse peso, esse carrego, esse encosto que eu mesmo estou carregando, porque como eu não comuniquei, fica aqui, ó. Esse egum aqui nas minhas costas, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Se eu não me engano, isso saiu na tua leitura de abril também. Então, vamos cuidar. Saiu em outra casa, eu não lembro se foi nessa não. Mas, se eu não me engano, isso também saiu na sua leitura de abril. Ou seja, ainda maio está te fazendo esse convite. Bora cuidar dessa comunicação, parar do reme-reme, assumir e ser estratégico na resolução das suas relações. Senão você vai ficar sintonizando com quem fica reclamando dos outros e não resolve porra nenhuma da vida. É isso que você merece? Não. É isso que você quer para tua vida? Talvez não. Então observa aí o que é que você está atraindo, porque você está se comunicando, porque você não está comunicando com quem deveria comunicar, tá? Outra coisa é ter estratégia para lidar com determinadas pessoas. Tem pessoas que não vai dar para você tirar da sua vida. Então eu me torno um pouco mais racional diante dessas pessoas e menos emocional. E aí eu paro de deixar que elas me invadam. Eu deixo muito claro quais são os meus limites com cada pessoa, com cada relação, com o trabalho, inclusive com as casas espirituais com as quais eu trabalho. Às vezes as coisas se embolam muito, né? Quando são casas espirituais talvez pequenas ou que você ajudou ali a construir, enfim. Ou é uma coisa meio familiar e aí todo mundo sabe da vida de todo mundo e fala, enfim. Seja qual seja o seu caso, tá pedindo um pouco mais de racionalidade, tá? Para você não ficar se magoando e não comunicando essas mágoas e só adoecendo o seu corpo, tá? Isso não é bom nem para você e nem para o outro. Você não dá a chance de você se desenvolver e muito menos o outro, tá? Casa número 4, casa que fala do espaço sagrado. Espaço sagrado, casa física, espaço sagrado, seu corpinho. E aí temos aqui a carta do jardim pedindo, vamos passear? Vamos querer botar mais flores, mais vida dentro dessa casa e desse corpinho? Sabe, a clausura não te cai bem, definitivamente.
Tô vendo alguns de vocês muito ensimesmados, sabe? Evitando contato, porque de repente tá aí passando ainda por um luto de alguma questão, ou de alguma pessoa, ou de algum bichinho de estimação, e aí muito mas o baralho tá pedindo para você out, sabe? E ver que a vida ainda tem cor, sabe? Aqui do lado de fora, e isso pode te ajudar nesse processo de manutenção da sua própria vida mesmo, tá? Viajar, passear, estar com amigos, amigas, sabe? Aquelas pessoas que te elevam, aquelas pessoas que fazem o seu coração vibrar e que te fazem rir porque falam bobeira. Isso é muito positivo para você, sabe? E aí te faz redescobrir o prazer de estar em contato, sabe? O prazer de estar em relações, de amizade, sabe? O prazer de estar na vida mesmo. Então, esse cuidado aí com esse corpo e pedindo movimento também, tá? Ficar parado para você não é bom, não é positivo, fisicamente também falando, tá? Aí a sua musculatura vai ficando fragilizada, a força nas pernas vai diminuindo, questões de saúde podem começar a surgir, na verdade de adoecimento, né, do seu corpo podem começar a surgir por conta desse movimento de introspecção e de ficar em si mesmado. Então tá precisando tomar sol e ir para a natureza e estar em contato com pessoas para te ajudar a trazer esse movimento e reenergizar o seu corpo de outras maneiras. Às vezes, gente, sozinhão, sozinhona, a gente não consegue mesmo. A gente é um ser que é individual, mas está no coletivo, é importante esse contato, sabe? É engrandecedor, embora muitas vezes seja desafiador também. Faz parte, entendeu? Então, essa é a pedida aqui para você cuidar melhor do seu corpinho e da sua casa física mesmo. Botar flor, ver onde é que não está entrando sol, abrir cortina mesmo. Ver se você gosta de flor, colocar flor dentro de casa. Pode ser plantada ou pode ser aquela flor que você coloca num jarro, faz um jarro bonito, bota na mesa da sala. Sabe, colocar quadros que você goste, de coisas que você goste, você vai olhar e vai, ai, sabe, que te tragam alegria, precisando trazer cor para dentro de casa também. Usar mais roupas coloridas, roupas com amarelo, roupas com rosa, roupas com roxo, vermelho, sabe? Menos cores bege, preto, menos essas cores mais densas e mais cores que te tragam a energia da cor. Cada cor que a gente usa traz, através da cromoterapia, essa vibração para a gente. Então, o amarelo traz alegria, né? O laranja traz ali essa energização, o vermelho também traz poder, traz esse magnetismo. Então, cada cor, perceba que cor que eu estou precisando. O verde ali trabalhando em cima da saúde, o azul na harmonização, sabe? Busca aí na internet tabela de cromoterapia para você ver qual cor ali que você quer usar para cada dia, para você ir ativando essas energias dentro de você, tá bom? Casa número 5, casa que fala da sua autoestima, de como que você... Aí temos a carta da carta, né? Falando assim, olha, quanto mais você se comunica, mais inteligente você se sente, mais maravilhoso, maravilhosa você se sente. Mas quando você cala, aí você vai para um lugar muito obscuro seu, que não é legal. Então, cuide dessa comunicação, tá bom?
Outra coisa, talvez você seja um comunicador. Eu não sei em que área você trabalha, até pode me contar aqui se você trabalha com comunicação diretamente, mas você é um comunicador, então mesmo que talvez profissionalmente você não esteja trabalhando com comunicação, perceba de que forma você pode ativar essa potência sua, se não no trabalho, nas outras áreas da sua vida. Por exemplo, eu sou atriz. A atriz é uma comunicadora, mas eu também estou me comunicando aqui com vocês através do baralho cigano. Isso também é ser um comunicador. Eu sou cantora, então eu também me comunico através da música. Tem gente que desenha, tem gente que escreve. Enfim, sabe? Perceber que o teu rolê é a comunicação. Então, aonde que você está deixando de se comunicar ou está se comunicando menos do que gostaria ou deveria, sabe? Inclusive, alguns de vocês deixando de ganhar dinheiro, porque não está percebendo essa potência, tá? Às vezes até a sua carta de alforria para alguns trabalhos chatinhos que você está experimentando poderia vir daí. Mas como você não está olhando para isso que você faz ou para isso que você executa na vida, com tanta facilidade, é parte de você que você nem acha que isso pode ser monetizável, mas pode. Maio vai te trazer essa oportunidade. Observa, muitas vezes a gente acha que não está pronto para algumas coisas, ou enfim, fica meio fechado ou não percebe as nossas próprias potências, né? Então, observe agora em maio, se alguém te pede alguma coisa, alguma ajuda, alguma informação com alguma coisa, e que para você é tão natural, mas essa pessoa veio para você pedir, sabe, essa ajuda. Então, talvez esse seja o start, o eita, que você estava precisando, tá? Para você, se liga, para você assumir aí esse dom, esse talento e começar a se colocar mais no mundo a partir dele também, tá? E a boa aqui para maio é atualizar essa autocomunicação. Vou te trazer a consciência de que você já sabe como, quando, por quê se reapresentar para você mesmo e para o mundo através dessa autocomunicação maravilhosa, alinhada com a sua verdade, com a fonte, que você já se escuta, que você já escuta a sua intuição, já encontra caminhos de autoconexão e de comunicação com a fonte a todo instante, que é fácil para você perceber quais as cores que você pode trabalhar no seu dia a dia e usar essas cores na sua roupa, na sua casa, que você já alinha a sua vontade com a necessidade do seu corpo também, da melhor e mais elevada maneira. E que você já liga aí, ó, essa esperteza para saber como se comunicar melhor e assertivamente, como colocar os seus limites de maneira da melhor e mais elevada maneira. E como é que você desvia o caminho dessas cobras aí? Dessa galera sugadora. Ok. Casa número 6. 6. Casa número 6, casa que fala do trabalho e qualidade de vida, né? Como é que eu organizo o meu cotidiano para ter os momentos de descanso, para ter o momento de trabalho, para ter o momento de lazer, de prazer. E aí temos aqui a carta da aliança, falando assim, ó. Uma coisa é o meu contrato de trabalho, que diz que eu tenho que trabalhar de tal a tal hora. Outra coisa é todo o resto da minha vida. O que eu estou fazendo com o resto da minha vida? Uma coisa não pode pesar e impedir o avanço, o desenvolvimento e a nutrição de todas as outras. Sabe, as amizades, as boas amizades são tão importantes quanto o meu trabalho. Apesar de não pagarem as minhas contas, entende?
Nem só de pagar conta vive a pessoa. E aí, às vezes, você tá em saco cheio aí nesse trabalho, porque tá faltando alegria nas outras áreas da vida também, sabe? Porque chega em casa exausto e não vai fazer um exercício físico. Só que o exercício físico, esse movimento, vai ajustar os seus hormônios, vai ajustar a serotonina, vai ajustar a endorfina, vai te fazer dormir muito melhor. E aí você vai ter um sono reparador, aí no dia seguinte vai trabalhar muito melhor porque teve um sono reparador, sabe? Uma coisa não pode matar todas as outras. Então, é isso. Tem uma coisa que está pesando muito aqui para alguns capricornianos. Para alguns, eu já disse, é o trabalho, mas para outros pode ser uma relação afetiva, para outros pode ser uma relação, uma parceria profissional, tá? Que tá pesando, tá sugando a tua alma, e aí você não tá tendo energia para nada mais na sua vida. Então precisa acender aí esse tá aceso o alerta aqui, dizendo assim, ué, 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 tá? Para você tirar esse véu aí da sua frente e enxergar o que é que eu preciso fazer para não deixar isso aqui sugar a minha alma, tá? Precisa fazer o ajuste. Isso vai ficar muito claro mais para o final do mês aqui, mas precisa fazer esse ajuste. Se você está vendo isso antes do final do mês, talvez chegue antes para você, mas mais para o final do mês vai ficar bem mais claro, ou talvez fique mais pesado que é para você enxergar, tá? Então vê o que tá. Eu já sei o que é, eu não sei o que é. Alguns de vocês já sabem, outros de vocês não sabem, não estão tendo clareza, porque está na exaustão. Então, ativa aqui, ó, para quem é do axé, a pombagira, pede para a pombagira te mostrar, sabe? Para quem não é, pede para o seu anjo da guarda, pede pro Deus do seu coração te mostrar em sonho o que é, quem é, o que é que eu preciso ajustar na minha vida para eu ter vitalidade de novo, para eu ter energia para me divertir, tanto quanto eu tenho para trabalhar, tanto quanto eu tenho. Outra coisa, estar casado não significa estar morto. É importante, mesmo casado, nutrir as amizades. É importante você viajar, passear, ter encontro só com as suas amigas ou só com seus amigos, sabe? Sai com a pessoa, mas também sai sozinho. Isso é muito importante, gente. A gente acaba se perdendo ali no outro quando a gente namora ou quando a gente está casado, achando que a nossa vida tem que ficar em prol do outro e não é assim. Tem que ficar em prol da relação. Mas você não é só a pessoa da relação. Você também é profissional. Você leva o seu companheiro, a não ser que você trabalhe com seu companheiro ou sua companheira, mas assim, se você trabalhasse em outro lugar, você ia levar esse apêndice para trabalhar junto com você? Não. Entendeu? Quando vai fazer as suas necessidades, precisa estar com apêndice? Não. É a mesma coisa, gente, as amizades. Boas amizades também, não, né? Vamos ver com quem que você está passeando aí. Já vimos aqui que tem algumas amizades que estão querendo te ver pelas costas, né? Mas assim, aquelas que são boas, que são positivas, nutridoras e nutritivas, puxa vida! Atenção, hein? Atenção, atenção. Você é um signo que se deixar, trabalha, 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 trabalha. E as outras coisas da sua vida, meu amor? E aí, quando não tem o trabalho, ferrou! Porque você não nutriu nenhum outro pilar. Entende como é importante nutrir? Saber quais são seus hobbies, o que você gosta de fazer, o que você gosta de escutar, não se perder nos afazeres.
e se colocar na sua agenda semanal, sabe? Colocar tempos para você, pelo menos um horário no seu dia, para você, só para você. Você em relação a você mesmo, entendeu? Nem que seja para não fazer nada. Ah, eu vou tirar 10 minutos aqui para não fazer nada. É isso. Vou tirar meia hora, uma hora, tá? Nem todo dia a gente vai conseguir uma hora ali para fazer uma terapia, para fazer uma meditação, para dar um mergulho na praia, para andar de bike. Não sei o que você gosta de fazer, mas faça. Coloca um horário para você no seu dia e faça, na sua semana e faça, tá? Importante. Casa número 7, casa que fala dos relacionamentos, como é que você funciona diante do outro. Temos aqui carta das montanhas. Obviamente, alguns de vocês passando por desafios nas relações. Uns esfriaram, né, na relação, outros percebendo o outro como como se tivesse uma barreira, uma parede, o outro, percebendo o outro como o frio da relação. E aí, o questionamento é, qual é a sua responsabilidade dentro disso? Assim, sabe? Será que você não está trabalhando tanto que está esquecendo de nutrir a relação? Ou se acomodou porque já estou casado, já estou namorando há muito tempo? Então é como, sabe, o jogo aqui já está ganho. E aí eu não olho mais para minha relação, eu não olho mais para o meu companheiro, para minha companheira. E aí é óbvio que vai se criar uma puta de uma barreira, gente. Então, para você que está numa relação, você vai começar a buscar os caminhos aí para quebrar essa parede que você ajudou a construir. Não fica achando, Alecrim, que você não teve a sua parcela de responsabilidade. É que a gente não trabalha com culpa, porque culpa não ajuda bosta nenhuma. Culpa não vai te ajudar a sair do lugar. Ai, meu Deus, a culpa é minha, e não tá fazendo nada com isso, amor. Tenho a minha parcela de responsabilidade. Quero mudar isso, porque não tá legal, pô, eu gosto de me divertir com meu companheiro, com a minha companheira, faz sentido ainda manter essa relação, quero sim tentar. Então, você pega a sua marretinha e vai quebrar essa mureta aí, que vocês, às vezes é só uma mureta, não é um muro completo. Para alguns de vocês é um muro gigantesco, muito grosso que foi construído. E aí vocês vão juntos, buscar uma forma de se reconectar, tá? Tantra é um excelente caminho para casais, tá? E aí procurem espaços sérios. Tem duas amigas terapeutas, Mayra Suami e a Orjana, que são terapeutas que trabalham com casais, sabe? Mas, enfim, busque aí na sua cidade. Se você é aqui do Rio, tem essas duas terapeutas maravilhosas. Se você é de outro estado, busque pessoas sérias que façam um trabalho sério de tantra, sabe? Tantra para casais, para ir começar a quebrar esse muro aqui que foi construído. Terapia de casal também é uma boa. Ok. Para você confiar não é uma coisa que acontece do dia para noite, né, amor? Ai, ai, ai. Mas perceba que é isso mesmo, as relações, elas são construídas, e quando a gente não fica muito nesse negócio do conto de fada, eu olhei e me apaixonei. Essa paixão, esse amor à primeira vista, é muito coisa de filme e conto de fada. Amor é construção, gente. Nenhum amor consegue se manter sem manutenção. Então, tá tudo bem não achar que a vida é um morango, um conto de fada,
e buscar essas relações, sabe? Buscar essa construção. Para você que está solteiro ou solteira, tá? Mas também não precisa criar 50 milhões de empecilhos. Se tá com muitos empecilhos, aí vai cuidar do emocional, vai cuidar das relações anteriores, que de repente ainda tem uma craquinha ou outra aí. No próximo mês eu vou fazer um ritual aqui para a gente se divorciar energeticamente dos nossos parceiros e parceiras antigos. Que às vezes a gente já terminou, já separou, nunca mais viu a cara da pessoa, mas energeticamente a gente ainda tá aqui, ó, grudado. Isso dá um BO, dá um problema, e aí dificulta um pouco a estabelecer novas relações, tá? Então, fica atento, atentos e vigilantes. Se você tá com pressa, vem marcar uma sessão de teta comigo para a gente poder fazer esse trabalho, né, de divórcio energético através dessa técnica do Theta Healing aí, porque para a gente seguir adiante, né, minha gente, com leveza, com tranquilidade. Eu vou te trazer a consciência de que você já sabe quando, como e por quê. Construir relações saudáveis, que é possível construir relações saudáveis, relações afetivas, é possível ter relações saudáveis no trabalho e ainda assim ter uma vida afetiva prazerosa e saudável e equilibrada. Você já sabe equilibrar todos os pilares da sua vida da melhor e mais elevada maneira, sabe? Que é possível, você já sabe a sensação de confiar em você e nas outras pessoas, com sabedoria, tá? Que você não precisa construir paredes imensas e impenetráveis como forma de se proteger das relações, que você já sabe fazer escolhas mais alinhadas com a sua verdade, com a fonte, e que já sabe limpar essas nuvens, esses pensamentos, essas bagunças na sua cabeça que às vezes se dão quando aparece a oportunidade aí de repente se relacionar com alguém de novo. Ou dentro da sua própria relação, que já existe. Casa número 8, casa que fala do renascimento. O que eu preciso fazer, olhar, trabalhar para sair do outro lado, abrir uma nova página da minha vida. E aí temos aqui a carta da chave. Quando essa carta da chave vem, ela vem para girar o nosso mundo, sabe? Para abrir aquilo que estava travado, para destravar as portas, para, sabe? Trazer respiro, trazer mudança, trazer movimento. Mas para isso acontecer, eu preciso querer abrir porta, né, gente? Eu preciso me comunicar. Preciso, inclusive, me comunicar comigo mesma para saber que porta que eu quero abrir. Porque não adianta, queria tanto abrir uma porta. E o universo está assim, beleza, mas é qual mesmo que tu quer abrir? Tu quer abrir porta de relacionamento? Tu quer abrir porta de trabalho? Tu quer abrir porta aqui da família? Tu quer abrir a saúde? Você quer fazer o que da tua vida? Entendeu, amor? A clareza precisa vir, mesmo que seja mais de uma área, você precisa ter clareza. Ó, precisa melhorar essa comunicação. Essas coisas que você está guardando, que não está comunicando, estão acabando, estão murchando, estão desenergizando, inclusive, o seu plexo solar, sabe? Talvez estejam até, de fato, te adoecendo, trazendo amidalites e, enfim, as rinites, gripe, para você perceber que a coisa está indo para o seu corpo. E ainda assim, alguns de vocês não vão perceber. Às vezes a gente faz um ouvido de mercador e tá tudo bem também, tá, minha gente? Mas se tá vindo aqui, eu preciso falar para vocês que a chave das mudanças está na sua mão. Mas é isso, não adianta ficar enfiando a chave nas portas erradas. Então, às vezes, você está fazendo esforço demais, porque não é essa porta, é outra, é a do lado. Talvez é imediatamente do lado, mas como você está aqui tentando, já está com a mão toda
machucada porque tá aqui, ó, e não tá conseguindo. Às vezes é um respiro, dá um mergulho, para, medita, se você gosta de meditar, tem meditação ativa, vem respirar, se você é aqui do Rio, participar do grupo aqui de respiração circular em Botafogo, enfim. Buscar os seus caminhos de conexão, de centramento, para ter clareza de qual porta que você precisa ou deseja abrir agora, com essa chave, sabe? Para você fazer as mudanças que você deseja na sua vida, para sair dessa vida aqui de mesmice ou de... sabe? Nunca tá uau, tá sempre Então, vai em busca do seu uau, tá? Me conta aqui, tá fazendo sentido essa mensagem, todas essas falas para você? Me fala de onde que você tá vendo esse vídeo. Marca aqui, dá o seu likezinho, deixa essa energia de troca pra gente ir fazendo crescer esse canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é importante, ele começa a distribuir para outras pessoas, tá? Compartilha com outros capricornianos pra gente poder fazer crescer essa comunidade, essa estrela cigana, certo? Casa número 9, casa que fala do conhecimento como caminho. Né? Cursos, workshops, o que você pode estudar agora no mês de maio, o que está bem favorável para você. E aí tem a carta do livro, me falando assim, autoconhecimento. Tá faltando mergulhar um pouco. Ah, mas eu já estou trabalhando. Experimenta coisas diferentes, então, do que você já vem fazendo. Ah, eu já faço terapia há muitos anos, então experimenta uma terapia alternativa. Vem fazer um Theta Healing, vem fazer uma mesa siriana, vem fazer uma tiragem de baralho completa. Se não for comigo, vai com outra pessoa que você confia. Não tem problema, gente. Isso aí não é a questão. A questão é você mergulhar em você, sabe? A questão é você se permitir entender o que é que está oculto aí, mas que precisa sair. Outra coisa, para vocês que são comunicadores ou que estão pensando de repente em algum projeto, talvez estudar sobre marketing digital, tá? Para entender como é que você começa a colocar essa voz no mundo da melhor maneira. Ok, pode ser a boa agora no mês de maio. Não uma faculdade, tá, gente? Não é isso. Mas cursos mesmo que te expandam, tanto no autoconhecimento quanto em conhecimento sobre comunicação. E a comunicação que está mais acontecendo, enfim, que está funcionando bastante, é através das redes sociais, né? Então, de repente, você mergulhar nessa onda. Alguns de vocês começam, param, começam, param, começam, param. Entender que, de repente, outros caminhos são possíveis para que você não pare. Porque o que faz funcionar em rede social é a constância, por exemplo, né? Então, alguns de vocês cansados. Quando pensa em rede social ou em começar alguma outra coisa, cansados. A gente já viu que está exausto. A gente já viu que está aqui, talvez, que tem uma coisa, uma área da vida exaurindo a energia, por isso que quando pensa em outras coisas, dá um cansaço, uma preguiça. Só que o que vocês não estão percebendo é que talvez essa outra coisa é que vá movimentar tudo isso que você quer, é que vá trazer o tudão, sabe? É que vá trazer o uau para sua vida. E eu entendo de resistência, tá, gente? Porque esse canal já era para estar no ar há 1000 anos. E esse é o nosso segundo mês de encontro. Então, assim, eu entendo de resistência, mas a gente só consegue quebrar se a gente quiser. Se a gente fizer os movimentos entende?
Então, Maio tá te fazendo esse convite. E aí, vai. E aí, bebê? Vai andar ou vai sofrer? Ai, meu Deus. Casa número 10, casa que fala da sua missão de vida, né? O que você veio fazer aqui nessa terrinha? O que está posto para você trabalhar ou fazer mesmo agora que quais são os seus dons, os seus talentos para serem trabalhados agora em maio? E aí temos a carta da criança. Essa carta é linda. A gente tem uma criança linda no jardim, cheio de verde, sabe? E aí, bom, a boa agora. Faz parte da sua missão em busca da sua liberdade, sabe? E aí não é só a liberdade financeira, eu estou falando de liberdade de ser e estar no mundo, sabe? Eu sei que tem uma figura masculina ou uma figura de energia masculina muito forte para alguns de vocês, que meio que direcionou assim os seus caminhos para um lugar de, de existência onde você estivesse seguro, sabe? Que era isso que era preciso, esse que era o caminho. E vocês, alguns de vocês já estão lá, assim, sabe? Já encontraram essa segurança, mas estão se sentindo presos aí dentro. Então, talvez entender que esse era o caminho dessa pessoa, isso era o que era bom ou funcionou para essa pessoa. Não necessariamente vai ser funcional para você, entende? E aí conseguir honrar esse ancestral, essa pessoa que foi muito importante ou que é muito importante, de maneiras mais elevadas, entende? Sem precisar ser cumprindo o papel que te talvez foi condicionado. Te trazendo a consciência de que você sabe a sensação de estar livre, de ser livre e de honrar os seus ancestrais da melhor e mais elevada maneira, sem ser repetindo os caminhos ou seguindo a cartilha deles da melhor e mais elevada maneira. Você já sabe se comunicar com eles, se estiverem vivos, e estabelecer esses limites, sabe? Que o seu vínculo com eles não precisa ser através dessa cartilha ou da repetição dos caminhos, que você realmente já sabe como, quando e por que trilhar os seus caminhos através da sua verdade, com alegria, com leveza, com liberdade, e ainda assim pertencer e ser amado pelos seus ancestrais, tá? Então, Maio te convida à liberdade, a se libertar, na verdade, a experienciar a libertação como caminho, e não o aprisionamento, e não o em si mesmar-se, quando as coisas ficam um pouco desafiadoras, a contar com o outro. Você não precisa dar conta de tudo, e de que você não precisa se sentir pequeno quando não der conta de tudo, porque ninguém dá conta de tudo, entende? Isso é um anseio, uma meta absurda e desnecessária, sabe? A gente pode e deve contar com os nossos parceiros, com os nossos colegas, com a nossa rede de apoio, não no sentido de colocar a minha vida na mão do outro, mas no sentido de poder compartilhar. Às vezes não é nem para ter uma solução vinda do outro, às vezes é só para poder desabafar e despressurizar o nosso corpinho, o nosso sistema, sabe? Isso não te torna menor, não te torna infantil, não te torna pequeno. Muito pelo contrário, é preciso ter muita coragem de compartilhar.
sabe? É preciso ter coragem para ouvir o que talvez as outras pessoas tenham a dizer e me permitir ser expandido, sabe? A partir dessas comunicações, dessas interações sociais. Então coloca aí como decreto, né, que você já sabe como, quando e por que se expandir através das relações da melhor e mais elevada maneira. Eu já sei como, quando e por que me expandir através das relações da melhor e mais elevada maneira. Com graça e leveza, sempre, sempre, sempre. Casa número 11, casa que fala que somos seres coletivos e como a gente ajuda no coletivo mais e melhor, ou aos coletivos aos quais pertencemos. E aí temos aqui a carta da cruz, falando assim: você ajuda quando você não se sacrifica. Ajudar não pode ser sinônimo de sacrifício. Se está sendo, precisa de ajuste. Tadã! Tá? Colocar os seus limites, entender que precisa ter equilíbrio entre o dar e o receber, entre o campo material e o campo espiritual, tá? Que a luz no fim do túnel, que você encontra caminhos mais elevados, quando você alinha essa caminhada nos coletivos ao autoconhecimento. E é essa busca aqui que a gente falou, né, da missão, como a liberdade como caminho. Ok? Vou te trazer a consciência que você libera o sacrifício de ser sua forma de aprendizado, de crescimento, de autodesenvolvimento, tá? Você já sabe se conhecer e se desenvolver com graça e leveza através da fonte. Você não precisa dos desafios em nenhuma das áreas da sua vida, principalmente nas amizades, para estabelecer limites saudáveis, para estabelecer relações saudáveis. Talvez alguns de vocês aqui trabalhando a caridade encontrem no trabalho com a caridade a forma de ajudar no coletivo, de pertencer, de ser amado, reconhecido, inclusive. É ótimo, é um ótimo caminho, desde que não te sobrecarregue, não te bagunce e seja um ambiente saudável. Lembrando que o ambiente é feito por todos, inclusive por você. Então, se eu não me comunico, eu também acabo contribuindo para que esse ambiente se torne menos saudável, tá? Então, se eu não viro para fulaninho, para ciclaninho, que eu não estou satisfeita, não estou legal, não está legal para mim, e comunico isso, vai continuar ruim, e aí eu estou colaborando para que esse lugar, esse coletivo, se torne insalubre para mim mesmo, tá? Casa número 11, não, casa número 12, casa que fala da saúde. Saúde de maneira integral, né? Em alinhamento com meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente. E aí temos aqui carta número 2, carta dos trevos, falando o seguinte: há esperanças, há coisas boas possíveis no seu caminho, mas você precisa querer. Você já sabe como, quando e por que manifestar essas coisas boas, sabe? Só tá um pouco cansado mesmo, só tá um pouco, às vezes, alguns de vocês desgostosos da vida. Principalmente por causa da área profissional, que não está muito alinhada com a sua verdade ou com o que você gostaria de estar fazendo. Talvez você trabalhe com uma coisa, mas busca conhecimento e desenvolvimento em outras coisas. E acaba não atuando nessas outras coisas e isso te trazendo uma frustração, uma chateação e isso adoecendo o seu corpo. Algumas pessoas precisando comer mais verde, tá?
mais folhas verdes, alimentos que tenham aí a cor verde, tá? Alguns até suco verde para cuidar um pouquinho do estômago ali. Isso, inclusive, pode ajudar essas folhas, né? Essas fibras vindo aí desses alimentos verdes, ajudando aí na sua digestão e na parte de intestinal mesmo, tá? Alface como caminho também para acalmar, chá de alface, banho de alface. Um banhozinho de manjericão, sempre bem-vindo, sempre maravilhoso para trazer essa alegria, essa leveza das crianças espirituais, essa limpezona mesmo, que está precisando alguns de vocês. Um banho de alecrim para você que está um pouco desfocado, não sabe exatamente aonde focar primeiro, o que resolve primeiro, são tantas coisas, questões, áreas que a gente levantou aqui. Calma, respira, entenda que as coisas vão encontrar os seus caminhos e que você pode começar por você, nessa autonutrição, nesse autocuidado, trabalhando essas cores que a gente falou, e aí esses ajustes vão ficando um pouco mais fáceis de acontecer. Ok. E a última carta é o conselho final. Temos a carta da Molière, né? Pedindo aqui mais uma vez essa escuta com a sua intuição, essa abertura dessa comunicação de você com a sua espiritualidade, você se expondo um pouco mais, ou seja, passeando um pouco mais, saindo um pouco mais, vendo gente, mesmo que no início dê um, ai meu Deus, sabe, buscando esse espaço de libertação que é seu e que está disponível para você, sabe, que você também faz parte dessa construção, não é ninguém que vai vir trazer isso para você, é você que está construindo, ou tem a opção de não construir. Qual é a escolha que você vai fazer, entende? Não está na mão do outro essa escolha. Então, vou te trazer a consciência de que você já sabe como, quando, por que fazer escolhas mais elevadas e alinhadas com a sua verdade, com aquilo que te faz bem, com aquilo que te eleva, atraindo as pessoas e as relações maravilhosas para a sua vida. Que você receba aí uma chuva de amor incondicional, que venha assentando todas essas informações que foram trazidas da melhor e mais elevada maneira, sem precisar colapsar o seu corpinho, que você já encontre os seus caminhos, inclusive de nutrição física, da melhor maneira, sabe, que você já sabe ir de encontro ao fluxo da sua própria vida, o fluxo da sua verdade, em alinhamento com a fonte, e honrando, ainda assim honrando, sendo amado e pertencendo aos coletivos e à sua ancestralidade da melhor e mais elevada maneira, com amor, certo? Se você ainda não deixou, deixe seu likezinho. Se quiser marcar uma consulta particular comigo, o link está aqui embaixo. Deixei aqui também o linkzinho para o trabalho de cura da criança interior, que foi feito no dia 17. Então, se você sentir que a sua criança está precisando daquele cuidado, daquele axé, daquela atenção, e pelo que vimos aqui, precisa, né? Principalmente aqui com a carta da criança vindo, acho que é uma boa pedida, tá? Você fazer esse trabalho. E é isso, até o nosso próximo encontro. Um beijo e axé!